No livro Histórias Íntimas, Mary Del Priore aborda com sabedoria e bom humor as diferenças entre os sexos nos séculos XIX e XX, com sobriedade as transformações sexuais e luta das mulheres para conquistarem seu espaço e, com ponderação, a revolução sexual da década de 70. Junto com a pílula vai chegar também uma peça de roupa que vai mudar o comportamento da mulher brasileira, que é o biquíni. E você é o nosso convidado para participar com Mary Del Priore do programa dessa semana. E hoje nós vamos entrar no século XX, momento em que as mudanças se aceleram, uma série de inovações tecnológicas também vão interferir diretamente na relação que nós temos com o nosso corpo, com o corpo do outro, com a nossa sexualidade, com a sexualidade do outro. E lembrando sempre que essa transição do Império para a República, chamada de Belle Époque, foi um momento em que várias transformações acabaram por impactar o cotidiano das pessoas. Primeiro, a distribuição da água nas casas, seguida da distribuição do gás nas casas, seguidas do motor à explosão, seguida de tudo que era sinônimo de velocidade. Logo depois, o aparecimento do rádio também, que vai mudar muitos comportamentos, a multiplicação dos impressos, dos jornais, das revistas, né? E, obviamente, uma espécie de aparecimento de uma mídia cultural que vai envolver a música, a palavra escrita, a palavra falada, e que vai incidir diretamente sobre os comportamentos. As pessoas têm que se adaptar a essas novas cidades. É um momento também de grande reforma urbana das capitais, né? E nós começamos a ver as mulheres ingressando no mercado de trabalho. As mulheres começam a sair de casa, se a participação econômica delas até então tinha sido uma participação discreta, as mulheres costuravam, elas faziam doces, elas trabalhavam em casa. Com essas transformações urbanas, as mulheres começam a ser prestadoras de serviço, e é óbvio que, nessa grande transformação que vai nos levar para a rua, a maneira como nós nos vestíamos, nos comportávamos, vai ter que ser modificada. É interessante que, um primeiro impacto, a gente vê na vida privada, com o aparecimento dessa coisa muito íntima, que é a lingerie feminina. Se até o século XIX o fetiche estava no pé, estava na mão enluvada, num pedaço de canela, ou então numa nuca despida, né? A partir do século XX, a lingerie ela vai ensinar o homem que ele pode descobrir outras partes do corpo da mulher, porque a mulher começa a se despir nessa nova forma de lingerie. Eu lembro a vocês que o sutiã ele é inventado em 1913, exatamente porque as mulheres americanas integram o mercado de trabalho nas indústrias americanas. E elas precisavam dos braços para trabalhar. Ninguém podia trabalhar de corcelê, ninguém podia trabalhar de espartilho. Então, elas primeiro botam à volta do seio umas faixas muito grandes que vão dar, depois, a consecução ao aparecimento do sutiã, tal como nós o conhecemos. As meias, que eram de algodão mais grosso ou mais fino, dependendo do poder aquisitivo de quem as usasse, se transformam em meias de seda. E, pela primeira vez, os homens vão poder ver a cor da perna da mulher, que antes ficava completamente escondida atrás do algodão mais fino ou mais grosso. O mais interessante é que essa mulher que vai tirando a roupa, ela começa pela primeira vez a se olhar no espelho. Eu esqueci de dizer para vocês que no século XIX era proibido a mulher se olhar refletida até na água do banho, né? Espelho só na sala de jantar ou no bordel, e a proibição total da mulher se ver. Com a multiplicação dos espelhos no século XX, as mulheres começam a se ver, e mais do que se ver, a se comparar com as fotografias de outras mulheres, porque a fotografia aí já tinha sido inventada, e nós temos uma multiplicação de fotografias, e elas começam a corrigir aquilo que não está no lugar. Se vocês manusearem qualquer jornal de 1910, 1920, é fantástico o número de comerciais e de produtos que a mulher já tem para corrigir as suas imperfeições. O famoso colete Frinéia, que prometia transformar as cinturas mais largas numa cintura de pilão,
o famoso creme do Dr. Polasek, que era um creme que endurecia qualquer peito caído, o famoso sabonete Aristolino, que também prometia uma pele, uma cutis de Vênus, né, a todas as mulheres. É interessante como a higiene bucal ganha com o famoso Odol, que aparecia em tudo que era anúncio de ônibus, mas, mais do que isso, a gente vê que essa intimidade começa a ser trabalhada realmente na intimidade. Nós vamos ver o corpo da mulher se despir também na vida pública. Obviamente, não para trabalhar, mas trabalhar nos palcos do teatro. Interessante que, digamos, uma das grandes coqueluches do final do século XIX era a chamada Revista do Ano, uma forma de teatro popular. Obviamente, há um jogo de duplicidade nesse ano, não? Podia ser uma revista de outra coisa parecida com ano. E é interessante que as revistas do ano elas divertiam as pessoas pelo conteúdo sexual das piadas que eram ditas no palco, sempre com duplo sentido, sempre convidando as pessoas a interpretarem, mas nunca, jamais, pelo fato de terem mulheres nuas no palco. Isso não existia. Mas a revista do ano ela vai ganhando fôlego também com a pressão, né, de criar lazer nas grandes cidades, criar formas de divertimento. Nós vamos ver o aparecimento da introdução do remeleixo, dos quadris, do samba, da mulher que requebra. O som que nós vamos ouvir nessas novas formas de teatro é o som do samba, né? É o som das marchinhas carnavalescas. E é muito curioso que esse é o momento também em que o Brasil está rico, nós estamos aí exportando café. E aí o que acontece? Começam a vir para cá as companhias estrangeiras, trazendo mulheres magníficas que vão, junto com o teatro de revista, ajudar a despir mais ainda as brasileiras. Que o teatro de revista, então, vai se sofisticando e, entre os anos 40 e 50, nós vamos ver cenógrafos, né, que vão transformar esses corpos malhados pela dança, porque essas mulheres dançam muito, têm corpos magníficos. Os cenógrafos vão criando coreografias, vão despindo essas mulheres, até que, nos anos 50, um grande cenarista chamado Walter Pinto inventa alguma coisa que vai consagrar a possibilidade da mulher transformar o seu corpo em objeto de poder. E que coisa é essa? Ele coloca uma escada enorme no meio do palco, né, do teatro, onde ele exibia as suas vedetes no Rio de Janeiro, e essas mulheres, então, desciam olímpicas, absolutamente fantásticas, com plumas, com vestidos farfalhantes e seminuas. Elas, então, elas desciam lentamente a escada, meio que mostrando para os homens: o meu poder é o de me deixar ver por você. O seu prazer é de me ver de longe. No século XX, a coisa muda. Exatamente, porque tem o espelho, tem a imagem para comparar, e tem essa exposição da mulher que mostra o poder do seu corpo, né? Esse é o momento em que a mulher começa a afirmar a sua beleza física como um dado, inclusive, que vai mudar os paradigmas de beleza. Agora podia-se considerar a sexualidade feminina também como fonte de deleite. Além de permitir-se escolher o parceiro, fazer amor tornou-se uma coisa boa e não somente uma maneira de fazer crescer a família. A liberada optou por viver uma sexualidade plena, como nunca antes lhe fora facultado. Os anos 30 e 40 eram aqueles em que os homens podiam se permitir dizer se uma mulher era virgem pelo andar da mulher. Ser furada, né, essa expressão, fulana é furada, né, era uma verdadeira hecatombe para uma família. Uma menina furada, muito provavelmente, acabaria num prostíbulo. Isso era alguma coisa também de absolutamente inadmissível. E essa valorização sistemática da mãe, do papel da mãe em casa, da mãe provedora, da mãe que cria os filhos, enfim, tudo isso vai indo muito bem até, nos anos 40, chegar ao Brasil um livro que vendeu mais, eu acho, do que o Harry Potter, né? Era um livro, um verdadeiro manual de sexualidade para homens e mulheres, de um médico holandês chamado Dr. Van der Velde. O livro do Dr. Van der Velde era revolucionário, porque ele tinha só 800 páginas para ensinar as pessoas a terem relações sexuais. E não eram só 800 páginas de digressão e de explicação
A grande preocupação dele era com gráficos, né? O livro é recheado de gráficos mostrando as distintas velocidades que podia ter num coito o homem ou a mulher. Tudo isso para explicar uma única coisa que foi o grande desafio do Dr. Van der Velde e que vai começar a ser introduzido no Brasil, insisto, nos anos 40 e 50, que é o fato de que uma relação sexual não é absolutamente uma questão de posse. O homem não pode possuir a mulher, mas ele deve, sim, unir-se à mulher. E esse é o grande bordão do Dr. Van der Velde. Nada de posse, a união. E, para haver a união, né, é preciso, como diz o Barack Obama, chegar junto. Né? E chegar junto, obviamente, era gozar junto. Será que o homem é capaz de proporcionar à mulher essa aventura de chegar junto? Quer dizer, ele tem conhecimentos? Afinal de contas, é bom a gente lembrar que os homens brasileiros, como bem disse o Gilberto Freire, eles tinham a sua iniciação, sobretudo na época em que nós tínhamos uma população grande, né, de gente vindo do campo para a cidade. Em geral, a iniciação no campo era feita com galinhas, com cabras, com vacas, com melancia, com troco de bananeira. A iniciação sexual no passado, né, dos nossos meninos, né, começava assim. Na cidade grande, os meninos eram levados aos prostíbulos pelos seus pais, às vezes por um padrinho, por um irmão mais velho. Havia, né, uma forma de iniciação sexual que era possível para os meninos, mas totalmente defesa e proibida para as meninas. É por isso que, no governo de Getúlio Vargas, essa ditadura que tanto se preocupou com o comportamento sexual dos brasileiros, assunto que é pouco tratado, o Getúlio manda imprimir os primeiros manuais de educação sexual jamais impressos no Brasil. É interessante que foram as duas ditaduras que se debruçaram sobre essa questão da educação sexual, a dos militares e a do Getúlio Vargas. Mas é muito curioso o teor desses manuais de educação. Né? Para os meninos, né, que, teoricamente, já teriam tido alguma iniciação, algum contato com sexo, os manuais são manuais alentados, eles têm 100 páginas, eles têm uma série de fotografias, né, que, no prefácio, sempre algum professor insistia em dizer que eram fotografias científicas, né, para distinguir justamente das fotografias pornográficas que começam a ser vendidas a rodo nas grandes cidades brasileiras. Essas fotografias científicas, obviamente, reproduziam os órgãos sexuais, haviam desenhos mostrando como tudo iria acontecer. Os meninos tinham capítulos inteiros, né, falando de todos os percalços, de todos os problemas que eles teriam com a masturbação. Masturbação dava surdez, a masturbação fazia perder cabelo, a masturbação podia levar à demência, toda a preocupação também, na época do governo Vargas, com a questão, mais uma vez, da homossexualidade, como se proteger nas escolas, como fugir dos homossexuais, que, afinal de contas, são os depravados, responsáveis, né, segundo um médico também desse mesmo período, pelo futuro fim do mundo. Então, todo esse medo em torno da homossexualidade, uma homofobia lascada, e esses manuais com todas essas informações. Agora, é muito interessante a gente olhar o Manual de Educação Sexual para Moças. As moças só teriam acesso ao Manual de Educação Sexual se elas tivessem mais de 19 anos e se elas estivessem comprometidas para casar. É óbvio que os manuais para moças não tinham figurinha nenhuma, nem fotografias científicas, nem artísticas. A mulher é apresentada todo o tempo como a verdadeira guardiã do amor. Quer dizer, se no manual do menino fala-se em sexo, no manual da menina fala-se em amor. Cabe a ela, o tempo todo, controlar o seu nojo frente ao sexo. Vejam como mudamos. Estou falando aqui dos anos 30, né? Não tem nem 100 anos disso. Então, a mulher tinha que controlar o seu nojo frente a qualquer informação sobre o sexo. E, enquanto no manual dos meninos aparecem até os casais deitados, no manual das meninas tem só uma frasezinha dizendo assim: vocês casam, vão para o quarto e a natureza faz o resto. Quer dizer, qual é a informação que uma menina dos anos 30 teria sobre sexo? Rigorosamente nenhuma. Né? Quer dizer, o homem continua, apesar de todos os esforços da
da medicina, o grande detentor do saber sobre a sexualidade, e esse tema, para as mulheres, continua um assunto bastante tabu, com o qual muitas mulheres vão lidar, enfim, com muita dificuldade. A primeira metade do século XX vai promover no Brasil, exatamente porque há uma valorização muito grande da mulher virgem, da casa, da família, da procriação e do casamento, vai promover uma batalha, talvez das maiores e mais eloquentes, contra o aborto. O aborto tem uma história interessante que muita gente não sabe. Ele era tolerado pela Igreja até o século XIX, enquanto não houvesse alma no feto. A Igreja havia determinado que, se o feto fosse do sexo masculino, a alma entrava mais rápido, 30 dias. Feminino, 40 dias. Sempre atrasava um pouquinho. Enfim, então, nesse período, a mulher podia abortar, né? E nós sabemos, por vários registros que temos, que as mulheres abortavam, e abortavam, sobretudo, pela dificuldade que tinham de criar os seus filhos. Abortavam com tesouras de trabalho, abortavam com agulhas de tricô, abortavam tomando todo tipo de beberagem, que acabavam mais intoxicando do que provocando o aborto. Mas, nessa época, nós vamos ver que o Código Republicano já havia, digamos, introduzido uma certa intolerância ao aborto, inclusive com pena de 5 anos de prisão para a mulher que fosse pega abortando ou fazendo aborto. Havia uma exceção para as mulheres que fossem estupradas e que tivessem correndo risco de vida. E, se vocês olharem com atenção os jornais dos anos 20 e 30, vocês não vão ter também nenhuma dificuldade em encontrar anúncios de mulheres que eram as famosas fazedoras de anjos. De todo esse debate que nós temos sobre o aborto, e que atravessa os anos 30 e 40, no final dos anos 40, início dos 50, nós começamos a ter teses de medicina e depoimentos de médicos que trabalham, sobretudo, em áreas, né, rurais ou áreas de muita pobreza, em que os médicos, curiosamente, vão tomar a defesa das mulheres. E eles vão começar a dizer, em alto e bom som, que o aborto é resultado justamente da miséria, da dificuldade de criar filhos, que as mulheres procuravam abortar justamente quando elas já tinham famílias enormes e que não tinham mais como sustentar, não é, os seus pequenos. Então, é curioso como o aborto, que vai sofrer uma enorme perseguição nas primeiras décadas do século XX, ele passa a ser pensado, sobretudo, por médicos mais esclarecidos e que têm uma intimidade maior com a realidade das comunidades pobres, como um problema social, mas sem jamais ter tido nenhum apoio das autoridades, nenhum apoio da Igreja para facilitar a vida das mulheres. Nessa época, o que vai servir de exutório, de saída para essa repressão muito grande em cima da mulher, são as festas de carnaval. E aí, mais uma vez, a gente pode contar com a ajuda das revistas da época e, sobretudo, da revista O Cruzeiro, né, dos seus números dos anos 50, final ali do fim de 40, início de 50, em que a revista O Cruzeiro vai mostrar que o carnaval é um momento em que as mulheres realmente põem para quebrar, esquecem em casa aquele papel, enfim, de mãe, de provedora, de boa esposa, e elas vão aproveitar as festividades para se fantasiar, para usar as fantasias as mais diversas possíveis. Então, é curioso, porque nesses momentos em que a mulher se deixa, né, enfim, deixa cair a fantasia, vai aproveitar um pouco a vida, as fotografias da revista O Cruzeiro, mais uma vez, denunciam que, quando a mulher tem uma oportunidade, né, de escapar, ela merece, sim, a repressão, é ficar em casa, que os maridos têm que abrir o olho, porque o carnaval é uma festa perigosa, né? A figura do homem, nesse período, está mudando também. Quem já viu, em qualquer manual de história, Rui Barbosa, parecia uma barata de igreja, né, um ombrinho desse tamanho, óculos, está vendo o que era o homem brasileiro do início do século, né? Um homem pouco afeito aos esportes, pouco afeito à atividade física, um homem que se vestia todo de preto. É óbvio que, com o cinema americano, o homem também vai ter que mudar, né, a estrutura corpórea, o shape dele, a maneira dele se comportar. E é muito curioso como o cinema americano vai ter um papel importante, né, em levar o homem brasileiro não só
para as academias de ginástica, para fazer ginástica, para fazer abdominagem. Mulher ainda não frequentava academia. Os homens iam pegar ferro, iam fazer musculação, né? Iam para a praia, fazer musculação na praia, começam a consumir todo tipo de vitaminas para criar músculos. É o momento em que todo o vocabulário masculino passa também por uma afirmação da sua sexualidade, botar o pau na mesa, né? E fala-se o tempo inteiro no sexo masculino como símbolo de virilidade. Esses são anos em que os papéis dentro do casamento, esse Brasil dos anos 50, né? Os papéis nos mostram homens e mulheres em mundos muito distintos. São os famosos Anos Dourados. Vocês vão de lembrar daquela novela que teve na Globo, Anos Dourados. Quer dizer, os anos 50 são mais ou menos esses anos em que o homem é dedicado a ser o provedor da família, ele vai trabalhar, ele tem que ganhar dinheiro. Se ele perde dinheiro nos negócios, ele prefere até morrer, se suicidar, porque o papel mais importante do homem nos anos 50 era ser o provedor, né? Depois ele seria pai, depois ele seria esposo, mas essa coisa do trabalho é que, de certa forma, dava uma razão de ser para os homens. E a mulher, se vocês olharem as revistas dos anos 50, é a abelhinha trabalhadeira, né, já com enceradeira, porque depois da Segunda Guerra Mundial, esses produtos todos começam a chegar aqui no Brasil, mexendo a batedeira, passando enceradeira, passando aspirador, sempre de aventalzinho, com aquele cabelo da Doris Day, assim, daquele filme Pillow Talk, né, impecável, bonitinha, dentro de casa. E, realmente, o papel da mulher era de submissão absoluta, né? O homem era o rei da casa, a mulher era uma espécie de escrava submissa. É ponto comum, é consenso que o homem tem um temperamento naturalmente poligâmico. Isso era, obviamente, sinal verde para o homem pular a cerca quantas vezes ele quisesse. A mulher tinha que simplesmente entubar tudo isso. O lema dos anos 50 era liberdade para o homem. Quer dizer, a mulher não tinha que incomodá-lo, né, se ele atraía. Ao contrário, ela tinha que fazer cada vez bolos mais gostosos, preparar um jantar mais saboroso, ficar cada vez mais bonitinha, jamais reclamar se ele chegasse tarde em casa. Em 1942 aparece o desquite na sociedade brasileira. O Nelson Rodrigues tem uma crônica fantástica em que ele faz a diferença entre a mulher e a senhora. A senhora era mulher casada. A desquitada era uma mulher, né? Quer dizer, essa coisa de segunda classe, né, que pode ser usada. Eu me lembro que há também indícios de que nos colégios católicos, filhos de mães desquitadas ou de pais desquitados eram imediatamente retirados do colégio, né? Eu, nos anos 60, tive uma colega que foi retirada do colégio de freiras, onde eu estudava, porque a mãe havia decidido se desquitar. Mas esses anos 50 são fantásticos pela publicação de um livro que eu tenho certeza vai impressionar vocês, de um médico e jurista chamado Dr. Jorge Jaime. E esse livro é um livro no qual ele vai defender o casamento homossexual, que hoje, como vocês viram, né, nós tivemos aí o Superior Tribunal de Justiça, né, admitindo que no Brasil os homossexuais agora possam se casar. É uma questão de afeto. Então, ele mostra, né, que os casais... Estamos falando de homens, porque não se falava absolutamente em amores homossexuais ou homoeróticos femininos. Mas ele diz, eles têm afeto, é preciso respeitar isso, é muito importante. Mas a verdadeira razão desse libelo em favor do casamento homossexual vem no final, né? Ele acha de fundamental importância que, primeiro, as mulheres não se casem com homossexuais, achando que estão casando com homens que são heterossexuais, e a segunda razão que preocupava muitos médicos na época, a prostituição masculina. Ele achava que o casamento homossexual seria uma maneira de dirimir ou de diminuir a prostituição masculina. Quer dizer, uma coisa bastante avançada para aquela época, o Dr. Jorge Jaime. E os homens que amavam homens e as mulheres que amavam mulheres. Discretos quando não perseguidos e vítimas de toda a sorte de preconceitos, esses grupos tiveram que viver seu amor nas sombras, pelo menos até os anos 60. Não faltaram indicações de tratamentos médico-pedagógicos que, junto com a religião,
eram tidos como remédios para a inversão sexual. Mas eu gostaria de passar para a segunda metade do século XX, que é aquela que está mais perto de nós, né? E que justamente começa nos anos 60 e 70, com uma verdadeira revolução sexual, graças à pílula anticoncepcional, mas graças também a outros dados que estão por trás e que vão implicar nessa grande liberação que houve. O movimento hippie fora do Brasil, que foi extraordinariamente importante, toda uma cena musical que convidava, através da dança, através das letras das músicas, à liberação sexual. É um momento também de grande migração do campo para a cidade. E essa migração vai trazer muitas mulheres que vão integrar o mercado de trabalho e que agora, graças à pílula e também ao fato de que elas estão trabalhando e ganhando dinheiro, elas vão poder manter as suas vidas sozinhas e caminhar para frente sem depender dos homens. Então, nós temos aí um pano de fundo de rock and roll, né? Se vocês olharem um pouco as músicas dessa época, todas as letras, né? Erasmo Carlos, Pode Vir Quente, que eu estou fervendo, as frenéticas, Sei que Sou Bonita e Gostosa. Então, é esse um pouco o caldo de cultura, né? No qual nós vamos ver toda a sexualidade evoluir ou se transformar. Eu não gosto muito dessa noção de evolução, mas, sobretudo, de se transformar. É um momento também da total higienização do corpo, né? Os desodorantes íntimos, os banhos, os óleos, toda uma indústria cosmética vai chegar no Brasil nesse momento, fazendo com que os corpos que, até os anos 50, se encontravam à noite para ter relações sexuais de camisola, pijama, de luzinha apagada, agora possam se liberar, né? Eles estão mais perfumados, eles estão mais tratados. É o momento do aparecimento dos motéis, né? Que mereceram, inclusive, teses de arquitetos com as suas fachadas as mais bizarras possíveis e os nomes também os mais curiosos. É o momento da chegada dos sex shops no Brasil, que também vai mudar bastante. Quer dizer, a mulher começa a ficar curiosa, né, a respeito dos tais brinquedinhos que prometem felicidade eterna quando elas estão sozinhas. É um momento também, isso é muito interessante, de alguma coisa que vai mudar, mais uma vez, os paradigmas estéticos no Brasil, que é a chegada das academias de ginástica, das grandes academias, que hoje no Brasil está completamente enfim, coalhado, e junto com as academias, a boneca Barbie, que a gente não se dá conta, mas essa boneca, né, que ensina a consumir, porque as bonecas existiram desde o tempo da Grécia Antiga, para ensinar a criança a ser mãe, a menina a ser mãe, né, a tratar do bebê. Mas a Barbie, ela ensina uma coisa que é típica do nosso mundo do século XXI, que é o consumo. Tem a cozinha da Barbie, tem o carro da Barbie, tem o vestido da Barbie, tem o marido da Barbie, que ela troca também de vez em quando. Enfim, é, como eu digo, a boneca prostituta, né, que só está ali interessada na grana. E essa boneca Barbie é muito interessante, ela vai passar a ser o paradigma. Eu tive a oportunidade de entrevistar vários cirurgiões plásticos para um outro livro que eu fiz, né? E eles dizem que o shape da Barbie teve um impacto enorme no imaginário da mulher brasileira, que quer se transformar na Barbie. Não pode, né? Nós todas somos mestiças, morenas, gordas, baixas, curvilíneas, bunda grande, quer dizer, tudo o oposto da Barbie. E que a grande indústria da cirurgia plástica cresceu brutalmente no Brasil, porque, sendo o Brasil um país mestiço, onde as mulheres são uma mistura de cultura, trazem essa mistura na sua genética, um cirurgião plástico pode passar a vida operando a mesma mulher. Porque ela vai começar pelo nariz, depois pelas orelhas, depois pelo traseiro, depois pelas coxas. Quer dizer, é uma transformação permanente para chegar na Barbie, que não tem nada a ver conosco. Em fevereiro de 1980, na praia de Ipanema, um episódio quase terminou em linchamento quando certa turista gaúcha tirou a parte superior do biquíni e começou a desfilar acompanhada por um amigo. Como já havia acontecido antes com outras ousadas banhistas, uma multidão excitada se formou ao redor do casal e, em pouco tempo, uma centena de pessoas, aos gritos de geni, corria atrás deles, atirando areia e latas de refrigerantes vazias.
Nós vamos ver que os anos 80 são também aqueles da disseminação da pílula anticoncepcional, essa fórmula milagrosa descoberta pelo Gregory Pincus em 1956, vai chegar aqui no Brasil num momento de grande discussão sobre se o Brasil deve aumentar ou não a sua população. Lembro a vocês que esses são anos de Guerra Fria, né, os anos 60, 70, 80. Então, havia uma preocupação muito grande da América Latina se constituir numa espécie de continente explosivo cheio de comunistas, né? E é óbvio que essas populações pobres da América Latina, entre os quais figurava o Brasil, ficariam à mercê, né, da ideologia comunista, empunhariam armas, atacariam os Estados Unidos, atacariam os países capitalistas. Então, a pílula não desembarca aqui só pensando na liberação da mulher. Ela tem como pano de fundo essa grande discussão, que é uma discussão política. Todo mundo pode tomar pílula, vai se dar pílula para, digamos, as camadas desfavorecidas, as pessoas pobres, né? E essa batalha toda entre os chamados antinatalistas e os anticontrolistas. Junto com a pílula vai chegar também uma peça de roupa que vai mudar o comportamento da mulher brasileira, que é o biquíni. Vocês sabem que o biquíni é inventado em 1940, em Bolinha, na França. Ele, em 1964, vai ser proibido pelo Vaticano, mas, nos anos 70, ele vai invadir as praias brasileiras, né, naquilo que eu chamo de guerra dos pelados, porque os biquínis iam ficando, né, cada vez menorzinhos. As praias se tornam esse lugar de todos os possíveis, né? Onde era proibido proibir, era, segundo uma grande manchete da revista Veja, o caminho do nada. Quer dizer, as mulheres chegariam a usar biquínis tão pequenininhos, né, que chegariam ao nada. Eu espero que esse passeio tenha trazido muitas informações interessantes, mas é óbvio que eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui com essa preocupação como pano de fundo, né? Como ser a 8ª economia do mundo, batendo em jovens gays na avenida mais importante, da cidade mais importante, da capital mais importante da América do Sul. É óbvio que nós estamos longe de termos uma cidadania plena, né, se não conseguimos respeitar as diferenças, e eu, particularmente, acho que não adianta ser a 8ª economia do mundo sem cidadãos de fato.